Nesse vídeo eu vou te apresentar alguns métodos de organização que você pode usar no Notion ou em qualquer ferramenta ou em qualquer lugar. Aqui, como meu canal é voltado para Notion e voltado para ferramentas do tipo, então eu vou mostrar como que você pode fazer, como que você pode aplicar esses métodos na prática usando o Notion, mas claro que você pode usar até num papel, se você quiser, com um papel e caneta você consegue usar esses métodos, né? E o que é um método de organização que eu tô falando aqui? É basicamente uma ferramenta, sei lá, uma ideia, uma forma de você fazer alguma coisa que vai te trazer mais organização, que vai te ajudar a ter mais organização no seu dia a dia. E aí eu vou usar e eu vou te mostrar como que você pode fazer, como que você pode aplicar esses métodos, essas ferramentas, usando o Notion, que é uma ferramenta grátis também, então é só você fazer, né, do zero ali, do jeito que você quiser, personalizar da forma que você quiser também, e aí você tem, né, todos os benefícios do método, e você pode também escolher qual que você quer usar. Enfim, são métodos que vão te ajudar aí no dia a dia a você ser uma pessoa mais organizada. Mesmo que você use o Notion só pro âmbito pessoal, né? Eu também não vou focar só para quem tem empresa ou para quem tem negócio. Ó, vamos lá. Eu fiz aqui essa página no Notion para te mostrar de um jeito mais visual como que vai funcionar esses métodos aqui. E são 3 métodos, né? São 3 técnicas aí que a gente pode usar no Notion, que eu inclusive já testei e já usei e eu vi que funciona, então por isso que eu tô trazendo aqui no canal. Inclusive vai ter esses 3 aqui, mas também vai ter umas menções honrosas, que são umas partes, umas técnicas mais simples e menores do que métodos completos para você usar. Então são umas técnicas ali que eu acho que funciona muito bem. Inclusive, uma das menções aqui simplesmente mudou a forma como eu faço as minhas listas de tarefas. Provavelmente você não viu isso aqui que eu vou mostrar nas menções em nenhum outro lugar. Eu peguei uma coisa de um livro, aí eu adaptei pro meu sistema no Notion, e aí qualquer pessoa pode usar, mas eu acho que é uma coisa tão simples, mas que funciona tão bem, que eu acho que ninguém nunca nem pensou em usar, só que aí eu adaptei do livro pro meu sistema, e aí funcionou tão bem que eu nunca mais vou parar de usar isso. Enfim, fica até o final que você vai ver. Bom, o primeiro método, eu já falei um pouco aqui no canal, eu já falei, acho que no último vídeo, eu vou deixar aqui embaixo a playlist de Notion do canal para você ver esse vídeo que eu falo sobre o método PARA, que é o método PARA, né? É um método de organização criado por um cara chamado Thiago Forte. Esse cara, ele não é brasileiro, né? Apesar do nome, ele criou esse método para usar assim no dia a dia, para organizar tanto negócios quanto empresa, quanto a vida pessoal mesmo. Então ele serve para tudo. E o que é esse PARA aí, né? É basicamente uma sigla, é sigla que fala? Uma proparoxítona, sei lá o nome disso, mas é o nome para projetos, áreas, recursos e arquivos. Para que serve esses projetos aqui? O que quer dizer essas palavras aqui? Como eu já falei no último vídeo, mas se você não viu o último vídeo, se você nunca ouviu falar desse método aqui, eu vou explicar um pouquinho melhor, que esse método ele é voltado para você conseguir guardar coisas e conseguir cadastrar informações e organizar essas informações dentro de um ambiente. Então, esse método PARA, eu vejo ele como um ambiente, né? É um lugar que você vai ali para guardar as coisas que você acha interessante, para organizar e para se planejar para os próximos meses, para os próximos anos da sua vida, e aí você consegue fazer tudo nesse método aqui, ou praticamente tudo, né? Porque é um método que ele é realmente muito robusto, ele é muito completo e é muito personalizável, né? Então você consegue usar esse método de qualquer forma que você quiser, é só você fazer uma estrutura decente aqui para ele, que foi uma coisa que eu expliquei um pouco melhor no último vídeo. Então eu vou explicar cada palavra aqui e você vai com certeza entender melhor do que eu tô falando. Então, os projetos é basicamente aquelas tarefas maiores. É basicamente para que serve você fazer as tarefas, né? Então, os projetos que você tá fazendo no momento, por exemplo, eu tô, sei lá, criando um site para minha empresa ou criando um site de portfólio para mim, para eu mostrar os meus trabalhos na internet. Então, eu vou lá criar um site e o meu projeto vai ser criar um site e colocar no ar até dia, sei lá, 25/9/10, vai. Isso aqui é um projeto, né? Então, não seria criar, né? Seria terminar o meu site pessoal de portfólio. Sempre que você for criar um projeto, você tenta fazer ele dessa forma aqui, tá? Totalmente descritivo, né? Um pouco mais descritivo do que a gente faz nas tarefas, né? Então, a tarefa é tipo, sei lá, levar cachorro pra passear. Um exemplo que eu sempre uso aqui no canal, porque é fácil, né? Apesar de eu nem ter cachorro mais, mas é fácil de pensar, pra passear ou lavar a louça. Então, é uma coisa muito menos descritiva e mais simples. Óbvio que você não precisa colocar, tipo, né? Você precisa lavar a louça. Você não vai colocar um texto gigantesco aqui pra falar que tem que lavar a louça. Simplesmente você tem que lavar a louça. Então é básico, né? Uma tarefa simples. Levar cachorro pra passear também. Escrevi 2 vezes,
Então é uma coisa simples, né? Você não precisa escrever um textão para explicar o que é isso, mas para projetos você precisa ter um pouco mais de contexto, né, daquele projeto. Então você precisa saber o que exatamente você vai querer fazer, né? Que é terminar o meu site. Então isso aqui já me fala que eu comecei o meu site, né? E eu quero terminar o meu site, então eu quero colocar ele no ar. Isso aqui fala que eu quero colocar o site no ar. Quando que esse projeto vai acabar? A partir do momento que eu colocar o site no ar. Então é aqui que ele vai terminar, certo? Então ele tá meio que intrínseco aqui, ele tá dentro da palavra terminar. E aí, né, o prazo para esse projeto acabar, que todos os projetos têm prazos, ele vai acabar dia 25/10. Então aqui é a minha data final para esse projeto terminar. Enfim, fiz uma explicação aqui de como criar nomes para projetos do nada aqui nesse vídeo, não era para acontecer isso, mas é bom para explicar, porque criar projetos é uma coisa que muita gente tem dificuldade, né? E é difícil mesmo de você entender qual que é a diferença entre projetos, entre tarefas, entre áreas também, que é outra coisa que parece com um projeto, mas não é um projeto, que é basicamente áreas de interesse da sua vida. Ou seja, no outro vídeo eu falei sobre biologia, né? Eu falei que biologia é uma área de interesse e um projeto era, sei lá, entregar análise ou terminar a TCC da faculdade de biologia. É um projeto baseado nessa área de biologia. Na vida você vai ter várias áreas de interesse, certo? Então, por exemplo, eu gosto de... Deixa eu tirar essa biologia aqui que não tem nada a ver. Eu gosto de saúde, nutrição, sei lá. Eu gosto de cinema. Então, são áreas de interesse tanto da sua vida profissional quanto da sua vida pessoal. Eu gosto de finanças, eu gosto de economia, sei lá. Coisas que você gosta. Eu gosto de pets, pode ser. Eu já dei o outro exemplo do cachorro ali, né? Ali em cima. Então, é isso. São as áreas de interesse da sua vida. Elas não têm prazo final. Você só gosta daquilo ali e o dia que você parar de gostar, você tira das suas áreas de interesse, certo? Você simplesmente parou de gostar, então tudo bem você tirar daqui. Eu parei de gostar de nutrição, por exemplo. Eu vou lá, tiro daqui e jogo pra cá, pros arquivos, que eu vou te explicar daqui a pouco o que são os arquivos, né? Mas dá pra perceber, dá pra entender o que é já, só pra eu ter jogado pra cá nutrição. Áreas é isso aqui. Recursos são todas as ferramentas práticas que você vai usar para concluir projeto. O que quer dizer isso? Eu quero, por exemplo, terminar o meu site aqui, né? Eu dei esse exemplo, então eu vou continuar com esse exemplo aqui. O que eu preciso para terminar um site? Eu preciso escolher uma ferramenta, uma plataforma de hospedagem para eu conseguir fazer o meu site. Eu preciso escolher um domínio para fazer o meu site. Escolher uma ferramenta de criação de websites na internet, certo? Eu preciso de várias dessas coisas. O que eu posso fazer então? Qual que vai ser o meu recurso nesse exemplo aqui? Eu vou criar um documento, um PDF, sei lá, qualquer coisa, PowerPoint, só para eu ter, como se fosse um curso ali, como se fosse tipo um e-book, só para eu ter ideia de como que eu vou escolher essas ferramentas aqui. Ou seja, eu vou estudar, eu vou pedir para uma IA, sei lá, pedir para o ChatGPT me dar as lista das melhores plataformas de compra de domínio da internet, custo-benefício. Eu vou pedir para o ChatGPT ou para o Perplexity, né, que é uma IA melhor para fazer pesquisa do que o ChatGPT, para ele me trazer essa lista de melhores plataformas de compra de domínio da internet. Ele vai me dar uma lista com Hostinger, HostGator, GoDaddy, Registro.br. Provavelmente todas essas 4 vão estar nessa lista. O que você vai fazer com essa lista aqui? Você não vai simplesmente deixar na IA, né? Você não vai deixar no ChatGPT, porque isso aqui é importante para você terminar o seu projeto, né? É importante para você terminar isso aqui. Então você precisa ter uma forma de acessar isso aqui primeiramente, né? Acessar essa lista e ter uma conexão de certa forma com o seu projeto, que faz parte disso aqui. Senão vai ficar só um recurso jogado no seu sistema e aí você não vai conseguir acessar, não vai nem lembrar que existe aquilo ali, né? Então ele precisa estar primeiro visível e precisa estar acessível para você conseguir usar isso aqui de alguma forma. E aqui a forma que eu escolhi de exemplo para usar é basicamente uma informação. Então você tem a informação de que essas 4 são as melhores ferramentas, as melhores plataformas para você comprar domínio na internet. Você trouxe essa informação aqui de algum lugar e precisa guardar em algum lugar para você lembrar depois. Simplesmente isso. Essa é a estrutura de pensamento para a gente usar esse sistema aqui. Certo? Então, qual que vai ser o documento que eu vou usar, né, para terminar essa linha de raciocínio aqui? Vai ser recursos, ferramentas e recursos para colocar o meu site pessoal de portfólio no ar. Isso aqui vai ser justamente o PDF que a
gente pensou em criar, né? Que vai juntar tudo isso aqui, ó, e vai juntar tudo isso aqui e vai colocar aqui dentro desse documento. Então ele vai ter como se fossem as páginas aqui, né? Cada uma dessas páginas vai ser uma hierarquia de informações, como se fosse um artigo mesmo, um artigo na internet ou um PDF de alguma coisa, ele vai ter essas ferramentas, certo? Então esse aqui é um recurso. Beleza, terminei meu site, acabei, já coloquei ele no ar, já tá feito o meu projeto. Ele vai ficar como concluído, então eu vou colocar o status dele aqui como concluído. Aqui é bom lembrar que eu tô pensando na estrutura do Notion, né? Então por isso que eu tô fazendo todos esses status aqui, por isso que eu tô dando esses exemplos de mais voltados pro digital, porque é justamente a forma que as pessoas vão usar, e eu sempre penso, né, na parte prática de usar essas coisas que eu trago pro canal. Então aqui, depois eu vou mostrar como que funciona na prática, mas é basicamente isso. E aí, eu terminei esse projeto aqui, né, eu terminei, por exemplo, não terminei o projeto ainda, mas eu já escolhi um domínio, sei lá, eu já escolhi uma ferramenta de criação de websites na internet, que eu escolhi o WordPress, né, que é o mais conhecidão aí. Eu já escolhi. Então essa foi, por exemplo, esse foi um documento que eu criei, que ele é externo a esse aqui. E aí eu não preciso mais desse documento, porque eu já juntei todas as informações que eu precisava nesse de cima aqui, né? Então eu não preciso mais desse documento. Então eu vou só jogar pro arquivo e pronto. Ele vai ficar escondido no meu sistema. Isso aqui não é um sistema, tá? Isso aqui é só eu explicando de uma forma um pouco mais visual como que funciona um sistema com o método para, né? É basicamente isso. O que é importante de você saber aqui, o método para, ele é dividido em projetos, áreas, recursos e arquivos, que foi justamente os nomes e os elementos que o Thiago Forte, né, que foi o cara que criou, que ele percebeu que a gente precisava ter algum tipo de organização dessas coisas aqui, dos projetos, das áreas, dos recursos e dos arquivos. Poderia ter outras coisas, né, poderia ser, enfim, poderia ter muito mais coisas, mas ele quis deixar de uma forma mais prática e mais simples de usar, né, então qualquer pessoa pode usar isso aqui, principalmente no Notion, né, que o Notion, ele é também baseado em páginas, né, então ele é baseado em hierarquia, você consegue criar uma página dentro de uma página e fazer isso para sempre, então o método para ele funciona muito bem para isso. Mas enfim, já expliquei aqui o método para. Primeiro método que você pode usar para aumentar muito a sua eficiência no dia a dia, da sua organização, aí do seu negócio ou da sua vida pessoal no geral. Esse método aqui eu uso no meu Notion e eu recomendo para todo mundo que quer começar a usar o Notion com mais estrutura, né? Porque não adianta você usar uma ferramenta e achar que só por ela ter muitos recursos, só por ela te dar muita liberdade, você vai conseguir usar ela, conseguir usar tudo que ela tem a oferecer, porque principalmente no Notion, por ele te dar muita liberdade, você pode ficar meio perdido. Então, isso é um problema para muita gente, mas como você vai demorar para aprender a usar a ferramenta, né, com maestria assim, por isso que eu recomendo todo mundo a usar um método para você aprender mais rápido, né, pegar o jeito na ferramenta mais rápido. E o método 2 também, ele é muito focado em te ajudar a ter uma organização do dia a dia. Ele também te ajuda a aprender a usar o Notion melhor. E foi um outro método, né, esse Zettelkasten aqui, que é um método de caixa de notas, ou caixa organizada de notas, agora eu esqueci o que significa essa palavra aqui, mas foi um cara lá de fora, um russo, eu acho, que criou para ele organizar notas que ele tinha de estudo, que ele tinha de trabalho, enfim, que ele escrevia várias notas e precisava organizar essas notas em algum lugar, de alguma forma. Então ele criou esse método para organizar as notas de uma forma física, né? Aqui a gente está trabalhando com o digital, então eu tô te mostrando como fazer isso aqui no Notion. E esse cara criou esses tipos de notas, né? São 3 tipos de notas, que são as notas rápidas, as notas de literatura e as notas permanentes. As notas rápidas é o tipo de nota principal desse sistema, porque é justamente o tipo de nota que você sempre vai criar. Sempre que você for criar uma nova nota, você vai criar ela como nota rápida. No Notion você consegue, numa base de dados, por exemplo, você consegue criar uma página nova no Notion. E aí você consegue criar uma tag para essa página, que é uma nota rápida. Essa tag aqui você consegue trocar quando você quiser, né? Então você tem a opção de escolher uma nota de literatura e também tem a opção de escolher uma nota permanente, certo? Então você pode trocar essa tag aqui da sua página nova, que é uma nota sobre um estudo que você está estudando agora. Você vai criar essa página e ela vai vir como nota rápida. A hierarquia normal, né, seria ela virar uma nota permanente depois e você depois poder favoritar essa nota, que ela vai ficar para sempre no seu sistema. Ela ser uma nota rápida quer dizer que ela tem uma data, tem um vencimento, vamos dizer assim, né? Então você vai ter a data de criação dessa nota e você vai ter uma visualização depois, que vai ser como se fosse uma automação para você tirar da sua cara, né, tirar
tirar da sua visualização as notas que vão passar de uma semana de criação. Ou de vamos colocar 2 semanas, né? 2 semanas de criação. Quando elas passarem de 2 semanas de criação, elas não vão mais aparecer no seu sistema. Por quê? Porque ela é uma nota que você precisa voltar a ver ela, voltar para justamente categorizar ela de alguma outra forma, né? Então, por isso que ela é uma nota rápida, e por isso que você sempre vai criar notas do jeito mais prático possível. Então, você vai conseguir escrever sobre qualquer coisa. Então, qualquer coisa que vier na sua cabeça, você vai lá e cria uma nota rápida. Nova nota sobre qualquer coisa que seja que passou pela sua cabeça. Depois de uma semana, depois de 5 dias, sei lá, você volta nessas notas que você criou, no começo da semana, por exemplo, aí você vai pegar no sábado e você vai voltar nessas notas e você vai passar por todas elas e fazê-las virarem alguma outra coisa. Nesse caso, eu não uso essa nota de literatura. O que é a nota de literatura? É basicamente uma parte de um texto que você viu, uma parte de de uma frase que você viu no Twitter, por exemplo, ou no Facebook, ou no livro que você viu e você quer marcar ele, só que você não quer rasurar ele, né? Você não quer escrever no próprio livro. Você vem aqui no Notion e escreve uma nota de literatura, que é basicamente para você guardar alguma frase, alguma expressão que você viu, alguma coisa interessante que você viu em forma de texto ou em forma de, sei lá, podcast. Você grava uma frase que alguém falou no podcast e te chamou a atenção, você vem aqui e coloca. Eu não uso nota de literatura, eu uso recurso. Sim, esse recurso é o mesmo recurso que a gente viu aqui no Para, né? Eu uso tanto o Zettelkasten para organizar as minhas notas, que é só para notas, tá? Então você não consegue, por exemplo, substituir o Zettelkasten pelo método Para, porque os dois não se complementam, os dois não competem entre si, então são coisas diferentes. O Zettelkasten é voltado para notas, só notas, e o método Para é voltado para tudo que você quiser fazer que tem a ver com a sua vida. Então as áreas, os projetos, os recursos. E aí eu uso esse recurso aqui justamente para isso, que eu não quero separar as minhas notas do meu método Para. Então eu quero juntar os dois, por isso que eu coloco os recursos aqui. E aí as notas permanentes são aquelas notas que vão ficar para sempre no seu sistema. Então você já transformou a nota rápida numa nota que você sempre vai querer voltar e você sempre vai querer ver elas. Então elas vão aparecer numa visualização de notas permanentes, que vai ser do seu sistema no Notion. Ele vai ter essa visualização de notas permanentes e também vai ter uma visualização só de notas favoritas, que vai ser basicamente uma checkbox assim, ó. Você vai escolher, você vai definir a nota como favorita e ela vai aparecer só numa visualização diferente, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco como que vai funcionar isso no próprio sistema, que eu vou mostrar o meu próprio sistema para você e você vai entender melhor. Então é basicamente isso, você vai, qual que é a sequência disso aqui, né? Você vai criar uma nota, você vai escrever qualquer coisa que você quiser, você vai colocar um link de um vídeo no YouTube, você vai colocar um link de um artigo que você viu, você vai colocar nessa nota, só para você lembrar, você vai dar um título para essa nota, que vai ser um título normal, para você lembrar do que você falou dessa nota, para você abrir ela e ver o que tem lá. Você vai dar uma tag para essa nota aqui, então ela normalmente vai ser nota rápida e depois você vai transformar ela ou em recurso ou em nota permanente. E aí você vai, se ela já for uma coisa que você sabe que ela vai ser muito importante, você vai só favoritar ela, então você vai clicar na seleçãozinha. Eu já vou mostrar como que isso funciona no sistema, tá? E aí ela vai ter a data de criação, que vai ser automático também no Notion, né? Você vai criar essa propriedade para ela só marcar a data, só marcar o tempo que você criou ela. Então isso aqui vai ser importante para a gente fazer essas visualizações das notas recentes, das notas mais antigas. As permanentes, elas vão continuar para sempre no seu sistema e você vai conseguir também arquivar essas notas, que também vai voltar no método Para, que vai ser um arquivo basicamente, né? Então as notas também servem de arquivos e você vai conseguir guardar pelo menos em algum lugar, né? Elas vão ficar, essas notas arquivadas, que você pode voltar depois de um tempo e ver, vai ficar um pouco mais escondida, mas você sempre pode voltar nessa lista de arquivos e ver o que você escreveu há muito tempo atrás, que vai ter também a data que você criou, certo? Então é assim basicamente que eu faço o meu sistema Zettelkasten aqui no Notion. Eu vou te mostrar agora na prática como que é esse sistema aqui, juntando o Zettelkasten com o método Para, antes da gente ir para o método 3, né? Eu vou te mostrar na prática aqui para você ver mais ou menos como que funciona, porque o método 3 eu não tenho na prática aqui no Notion, eu não uso ele, mas eu sei que ele é muito, muito bom também para você usar, para organizar tarefas, né? Principalmente. Então, ó, vamos lá. Esse
esse aqui é o meu sistema que eu uso no dia a dia para organização de tudo que eu te falei até agora. Aqui eu tenho, aqui eu sempre coloco, né, as bases de dados do sistema aqui do lado esquerdo, que tem essa parte da navegação. Aí eu coloco os botões aqui em cima, né, tarefa, nota, projeto e recurso. Então é tudo que eu consigo criar aqui nesse sistema. Aí tem a central de ideias, tarefas, projetos, áreas, recursos, arquivos, pessoas e outros, que são coisas mais gerais. E aí essa é basicamente a base de dados, né, do Notion mesmo, o que faz o sistema rodar, a engrenagem do sistema. E aqui são as visualizações que eu uso para colocar também as partes mais importantes. E aqui em cima é onde eu crio as minhas tarefas, né? Então aqui eu tirei, né, o tamanho das tarefas aqui, também não precisa mostrar o texto inteiro das tarefas, que também vai ter spoiler pro canal aqui, mas é aqui que eu crio as ações. Então as minhas tarefas dentro que fazem sentido com os projetos, elas estão aqui dentro. Então você pode ver que aqui, eu tenho esse sapinho aqui, que depois eu explico melhor o que vai ser. Aqui eu tenho o nome da tarefa, a data para ela ser feita, né, a prioridade, o prazo, o status, botão de concluído, o cliente, que é tudo eu, e aqui os projetos que eu consigo escolher o projeto que essa tarefa faz parte. Aqui embaixo eu tenho os projetos, então eu consigo ver quais projetos que estão ativos, né, quais que são os próximos, quais que são os concluídos e a parte de todos. Então aqui também é muito fácil você ver os projetos que estão bem embaixo das tarefas, né, que eles meio que se complementam ali. Aqui do lado eu tenho as áreas, né, que eu acabei de explicar da parte do método para, né, que também tem as áreas aqui, então eu tenho todas as áreas da minha vida. Tá meio desatualizado aqui, porque eu não mexo tanto nessa parte. Eu tenho outra parte de organização que tá menos completa que isso aqui, porque essa aqui tem todas as partes, né, mas eu uso mesmo uma outra que é mais simples. Aqui embaixo eu tenho a de notas, né, que aí vem os Ethelcast, que são as notas, basicamente eu consigo criar muito fácil aqui, então eu clico aqui, nova nota, eu já crio a minha nota, já escrevo sobre o que é, então ideia de vídeo pro canal, e vou lá e explico essa ideia de fazer tal coisa. Pronto, ela tá criada e ela vai vir para algum lugar aqui. E aí aqui, eu tenho as minhas permanentes, né? Eu deixei alguns exemplos aqui para te mostrar como que vai aparecer aqui. Então, eu coloquei aqui, que dá para você favoritar, né, a nota, que é um checkbox, e dá para você arquivar a nota que ela vai sumir dessa visualização. Então, aqui eu tenho justamente o que eu falei, o botão de favoritar e o botão de arquivar. E aqui quando você abre essa nota, você vai ter também, dentro da nota, você vai ter essa partezinha de você pode escrever, né, colocar os links e tal. Isso aqui é um link para internet, né, que eu já mostrei no vídeo anterior também. Aqui eu transformei ela em uma nota permanente, né? Você pode ver aqui que eu coloquei, nota rápida, nota de literatura, nota permanente e o recurso, justamente o que eu te falei que eu coloquei lá em cima não, aqui na outra página, que você consegue criar essa hierarquia de coisas aqui, e a permanente é justamente a última, né, que ela vai ficar para sempre no seu sistema, e eu ainda favoritei essa nota aqui, ou seja, ela vai aparecer também nessa visualização de favoritos aqui, que ela vai aparecer em galeria. Eu não vou mostrar aqui porque tem coisas mais pessoais, né, mas também tem a nota de literatura aqui, que também posso mostrar, que é basicamente uma listinha de coisas, de frases que eu vi que são interessantes. Então essa frase aqui, por exemplo, que eu vi no Instagram, eu até coloquei o print do Instagram aqui que eu vi, foi esse Good Mind Code. Eu vi aqui do Warren Buffett, e aí eu achei tão legal essa frase que eu quis guardar ela aqui no meu sistema de notas, e eu coloquei como nota de literatura e eu favoritei ela, ou seja, eu vou guardar para sempre essa nota aqui porque eu achei ela interessante e eu quero guardar. Então, que outra forma eu faria isso, né? Eu colocaria, sei lá, no Google Keep, num Apple Notes e tal, mas eu não veria, eu até esqueceria, eu acho, né? Porque eu uso o Apple Notes para algumas coisas, mas provavelmente eu esqueceria que essa frase existe. Então, se eu coloco nesse sistema de notas aqui e eu crio esse hábito de sempre estar voltando aqui para ver, para relembrar o que eu escrevi, e toda semana eu vejo aqui para passar na hierarquia das notas, né? Que essa hierarquia do notas rápidas, aí tem a literatura, permanentes, e tem os recursos também que eu coloquei aqui embaixo, Os recursos eu quis separar, porque aqui eu deixei para notas, né? Aqui os recursos são mais práticos, né? Então aqui eu coloquei, por exemplo, tabela de cores do Notion. O que é isso aqui? É basicamente uma adaptação das cores do Notion para código Hex, né? Porque eu sou designer e eu gosto dessas cores que o Notion usa aqui no sistema deles. Então eu quis transformar essas cores em código Hex. Basicamente transcrevi essas cores para esse código aqui para eu conseguir usar em outros designs, né? Para conseguir usar nos meus designs que eu vou criar. Então basicamente eu criei esse recurso aqui, que é um recurso realmente útil. De vez em quando eu entro aqui para ver as cores. Então no geral é útil, não é uma coisa que eu vou usar por sempre, mas é legal de eu guardar isso aqui. E aí aqui eu tenho os temas, né, mas não precisa mostrar agora. E aí aqui do lado, não dá para ver na tela, mas tem os temas de notas que eu crio. E aqui tem as áreas que eu vou trazer para cá para você ver melhor, Cadê aqui, Que é aquela parte do método para, que são as áreas da minha vida que eu acho interessantes e que eu quero continuar trabalhando nelas, mas que não são projetos, né? São só áreas que eu quero continuar olhando para elas e trabalhando nelas
tarefas para me desenvolver e desenvolver essas áreas. Então eu deixo aqui também. E é isso. Esse aqui é o sistema, meu sistema de organização. Deixa eu te mostrar o título aqui, ó. Aqui, ó, sistema de organização. Tá tudo quebrado aqui, mas dá para ver mais ou menos. Esse é o sistema que basicamente junta o método para com o Zettelkasten. Então eu coloquei tudo aqui nessa página e facilita muito para mim de conseguir olhar para essas coisas, né? Conseguir olhar para minha organização de informações e até de eficiência, né? Porque tem a parte de ações aqui, tem a parte as tarefas, né? Tem os projetos aqui também. Então eu consigo ver a minha produtividade aqui também de uma forma muito simples, tá? Isso aqui daria para fazer de um jeito muito mais trabalhado, mas eu quis fazer simples mesmo para manter a facilidade aqui do sistema. Então você já viu como que eu faço, como que funciona esses dois métodos aqui, né? O Zettelkasten e o método para, como que você pode fazer isso aqui na prática. Se você quiser que eu faça um vídeo montando esses métodos aqui, né? Principalmente o Zettelkasten e o método para aqui no canal, num vídeo para te explicar como que funciona e para você só baixar o template ali, que eu sempre deixo os templates grátis aqui no canal, né? Na descrição dos vídeos. Então se você quiser, coloca aí nos comentários qual que você quer, se você quer o para ou o Zettelkasten, ou esse terceiro aqui que eu vou explicar agora, que é basicamente a matriz de Eisenhower. O que é a matriz de Eisenhower? É basicamente um método para você definir com mais clareza e com mais facilidade, né, de um jeito mais rápido, as prioridades das suas tarefas, né? Então, se você tem, por exemplo, essa matriz aqui, esse método, ele é muito focado para quem tem muitas tarefas e quer dar uma limpa, assim, quer dar uma geral, uma organizada muito forte nas tarefas, porque está muito sobrecarregado. Eu acho que quem se beneficia mais dessa matriz de Eisenhower é quem tem bastante coisa acontecendo no dia a dia e precisa dar uma limpada, assim. Então, ele é basicamente isso aqui, ó, essa tabelinha, esses quadrantes aqui que eu criei só para exemplificar, né? Então, aqui, ó, esses 4 quadrantes aqui, eles são organizados em urgência e importância. Então, você tem as tarefas que são urgentes, você tem as tarefas que não são urgentes, as que são importantes e as que não são importantes. Então, aqui você consegue definir quais tarefas vão para qual lugar. Então, aqui, ó, as que são urgentes, as que são urgentes e são importantes, você precisa fazer agora, né? Você precisa tirar da sua frente agora. Aí você tem as tarefas que não são importantes, mas peraí que eu errei aqui, agora eu corrigi, ó. Primeiro, essa aqui de baixo, né, é urgente, essa aqui é importante. Então, ainda continua a mesma coisa, né? As tarefas que são urgentes e são importantes você precisa fazer agora, mas o que muda é as tarefas que não são importantes, mas são urgentes. Por algum motivo, esse tipo de tarefa existe, né? Se você pensar um pouquinho, realmente existe. Eu fiquei pensando porque eu não uso essa matriz de Eisenhower, eu sei que ela é muito eficiente, né? Você consegue realmente se organizar muito usando isso aqui, mas eu não uso no dia a dia porque eu acho que não precisa disso. Mas as tarefas que não são importantes e são urgentes, você pode delegar ou automatizar. E as tarefas que são importantes e não são urgentes, você pode agendar ou adiar. E as tarefas que não são importantes e não são urgentes, você só, né, elimina elas ou ignora, porque você não precisa fazer elas e você já definiu que não são importantes e nem são urgentes, então nem sei porque que tá na sua lista, né? Isso aí. Então você vai conseguir tirar muito fácil. Agora eu vou fazer uma base de dados rápida aqui só para você ver como que vai funcionar essa organização, né? Essa distribuição dessas tarefas aqui, porque o Notion é uma ferramenta muito boa para fazer essa matriz aqui, porque você consegue definir, você consegue trabalhar com as categorias de tarefas, então é muito tranquilo fazer isso. Então eu vou te fazer aqui rapidão só para te mostrar como que vai funcionar. Bom, vamos lá, terminei a base de dados aqui só para exemplificar como que fica no Notion, um sistema simples de Eisenhower, que é basicamente você escolher, né? Você vai ter algumas propriedades aqui, você vai ter o nome da tarefa que você tem que fazer, que vai ser mais descritiva, porque vai ser um texto só, né? Então ela tem que ser um pouco mais descritiva do que o normal. E aí ela vai ter também uma parte para você escolher a urgência, que você só vai conseguir escolher entre urgente e não urgente. A parte de importância, né? Então você escolhe importante e não importante, basicamente o que eu fiz aqui, ó, nesse quadro, nessa tabelinha aqui, só que aqui eu só implementei numa base de dados simples. E aqui tem uma fórmula também bem básica só para o Notion aqui escolher, né? Ele vai só ler se ele é urgente, importante, ele vai fazer tal coisa, se ele é não urgente, importante, ele vai fazer tal coisa, se ele é urgente, não importante, ele vai fazer tal coisa, enfim. Ele vai ter todas as opções aqui para ele fazer e ele vai só entregar um texto, só para a gente saber o que a gente deve fazer com a tarefa. Então aqui, ó, eu coloquei corrigir bug do produto ativo. Por que isso é urgente e é importante? Porque é uma coisa que é relacionada com as suas vendas, né? Então, com o seu faturamento, é um produto que ele está ativo. Então, se você não corrigir um bug, né? Corrigir um problema que está acontecendo com o produto, você pode perder vendas e é urgente porque é um bug. Então, apareceu do nada e você precisa corrigir. Então, você precisa fazer agora. Aí aqui a gente tem gravar vídeo pro YouTube. Por que ele não é urgente, né? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui
na terça-feira, geralmente eu posto 2 vídeos por semana no YouTube, então eu, na teoria, teria a semana inteira ainda pra gravar vídeo, né? Geralmente eu pego pra gravar de terça, de quarta, algumas semanas de segunda também, mas como hoje é terça, ele é importante, mas não é urgente, porque eu ainda tenho a semana inteira pra gravar. E por que ele é importante? Porque ele é uma tarefa que faz parte do meu negócio, então é uma coisa que eu faço pra continuar movimentando o meu negócio, né? Então faz parte do meu plano, né? Do meu objetivo de ter uma audiência no YouTube, de gravar os seus conteúdos, de ensinar as pessoas e ajudarem as pessoas a aprenderem coisas de organização, de gestão, enfim. Então ele é importante, mas não é urgente, então eu posso planejar ou adiar. E aí tem aqui embaixo, ó, participar de uma reunião que marcaram de última hora. É urgente? É urgente, porque é uma reunião que só vai acontecer agora, daqui a pouco, sei lá, daqui 1 hora, e você precisa se organizar, você precisa entrar no link da reunião ali, só que ela não é importante. Por quê? Porque é uma reunião que marcaram de última hora, então não é uma reunião que, sei lá, às vezes é uma coisa que é uma rotina que você vai precisar, que eles vão falar alguma coisinha ali, básica, sobre alguma coisa, sobre algum projeto que tá rolando e tal. Então, eu posso delegar ou automatizar. Como que eu vou delegar uma reunião, né? Você pode simplesmente pedir para alguém da sua equipe aí, alguém que trabalha com você, para te falar, te passar um resumo da reunião, ou pedir para ele gravar a reunião e te mandar depois. Então, essa é a forma de delegar. E automatizar, você pode simplesmente colocar uma ferramenta de inteligência artificial para resumir a reunião e te passar depois o resumo e você estuda a reunião, enfim. Várias formas de fazer isso, principalmente hoje em dia, né, que tem muita ferramenta para você fazer isso. E aí tem a última para você eliminar, que é responder e-mails para limpar a caixa de entrada. Essa aqui, por exemplo, você tá lá, você tá no seu dia a dia ali, você tá trabalhando, aí você recebe um e-mail importante, e aí você olha esse e-mail e, sei lá, responde o e-mail, ou sei lá, manda para outra pessoa que precisa ver esse e-mail também, e aí você volta para sua caixa de entrada do Gmail ali e vê que tá gigantesco, tá cheio de coisa para ler ali, cheio de coisa que você não leu, de e-mails que não são tão importantes, não é tipo uma coisa que vai mudar a sua vida ali, são e-mails que você quer ler em algum momento, só que não são importantes nesse momento, né? Agora, para você, que você não precisa fazer agora. Então, não é urgente, porque os e-mails vão continuar ali, então não tem um prazo de vencimento dos e-mails ali, a não ser que seja uma promoção, alguma coisa muito que você queira fazer. E ele também não é importante, porque é uma coisa que você só quer limpar. Então, eu até coloquei aqui, ó, responder e-mails para limpar a caixa de entrada. Se a tarefa fosse responder e-mails para mandar, sei lá, nota fiscal para cliente ou para mandar contrato para cliente pelo e-mail e tal, aí seria, né? Aí seria importante e ele viraria o planejar ou adiar, já que ele não é urgente, né? Então você consegue ter esse controle aqui na matriz e é basicamente isso. Claro que vai ter tarefa que você vai colocar aqui e não vai fazer sentido. Por exemplo, se eu colocasse levar cachorro para passear, também tem as opções que não vão fazer muito sentido. Aqui eu vou colocar é urgente? Não, porque, sei lá, ele não tá se mijando pra cima ali no chão, então não é urgente. E é importante? Cara, se for pensar, é uma outra vida, né? Então é uma vida que depende de você, então você sempre vai falar, pô, não é importante, tá, beleza. Aí você vai eliminar, assim, o seu cachorro precisa passear, você vai eliminar uma tarefa dessa, e aí se você colocar aqui importante, ele vai virar planejar ou adiar. Planejar ou adiar quer dizer que você vai fazer depois, e você precisa fazer em algum momento isso, né? Então você não pode nem eliminar e nem planejar ou adiar, ou seja, essa matriz de Eisenhower aqui, ela serve muito bem para tarefas que são baseadas em negócios, né? Que são baseadas em empresas, que são mais para o trabalho e não tanto pro pessoal, porque eu coloquei aqui muitas só coisas relacionadas a trabalho. Então faz sentido para você fazer isso aqui. Se faz sentido, você pode só criar as bases de dados aqui, ó. Deixa eu fazer rapidão, só para te mostrar como que fica de um jeito melhor ainda, ó. Eu vou colocar a propriedade aqui. Aí os urgentes eu coloco aqui, só vai aparecer os que são mais importantes. Aí eu coloco um foguinho aqui, pode ser, certo? E aí vai aparecer aqui, aí eu coloco a propriedade, poderia ser a data, né? Como eu não tenho data aqui, mas aí ó, vai aparecer só as tarefas urgentes. Então aqui eu tenho para fazer agora, vai aparecer aqui. E você consegue trabalhar com as visualizações aqui. Aí você cria os 4 quadrantes que a gente criou aqui em cima, né? E vai fazendo assim, vai fazendo desse jeito e vai trabalhando com as visualizações. Aí vem aqui, muda importante, mas não urgente, né? Aí aparece outro e vai fazendo assim. Você pode colocar aqui do lado, né? Aqui a minha página ela tá pequenininha, mas você entendeu como que pode funcionar aqui, né? Então é bem legal essa matriz. Eu usaria mais se eu tivesse por que usar isso aqui, né? Mas é uma coisa que você faz para ter uma organização melhor, né? E para você que ainda não tem uma prática de priorização de tarefa,
tarefas. Então acho que funciona muito bem para quem ainda não sabe muito bem priorizar tarefas. E é por isso que eu vou te mostrar algumas outras técnicas, tanto para você priorizar tarefas, quanto para você conseguir se organizar melhor, para você ter uma gestão melhor, para fazer esses métodos funcionarem ainda melhor no seu negócio aí, ou na sua vida, no seu dia a dia. Primeira menção é comer sapo. Sim, você precisa comer sapo, de preferência, dar uma temperada legal nele ali, né? Colocar talvez um chimichurri, que acho que fica legal, mas falam que tem gosto de frango. Cara, esse comer sapo aqui, não sei se você já conhece, mas é também uma técnica bem conhecida de algum livro, acho que é não sei se é do GTD em si, vai aparecer aqui depois, né? Mas é uma técnica para você fazer as coisas mais importantes do seu dia, né? As tarefas mais importantes do seu dia, logo no começo do dia, por vários motivos. Um deles é que você tem mais energia no começo do dia, né? Você tá com a cabeça melhor, você tá com mais disposição, você acabou de acordar, então você acabou de começar o dia ali, né? Você precisa começar o dia com alguma coisa, com algum evento que vai te mostrar e vai meio que definir o andamento do seu dia, né? Então é importante, a primeira coisa que você faz no dia, querendo ou não, é importante. Então essa é uma técnica que, para os dias que você quer ter um pouco mais de produtividade, para os dias que você quer limpar a sua lista de tarefas e ser mais eficiente, você começa fazendo nas tarefas que são mais importantes. E aí aqui eu volto no meu sistema de organização aqui, né? Para te mostrar como que eu faço isso na prática também. Essa é uma técnica que eu uso muito e eu acho que faz toda a diferença no dia a dia para priorizar as tarefas realmente importantes. Aqui é basicamente como eu uso, né? Você viu aqui que já tem um sapinho aqui, ó, que eu só coloquei uma propriedade de seleção aqui, então eu só consigo selecionar esse sapinho, é a única opção nesse caso, e eu só coloco esse sapinho aqui nas tarefas que são mais importantes. Então, nas tarefas que eu não posso terminar o meu dia sem fazer elas. Então aqui tem 3 dessas tarefas. Eu não sei se eu vou conseguir fazer as 3, mas eu defini elas como prioridade alta aqui, né? Ela vai até a muito alta aqui no meu sistema. E aí aqui o prazo eu coloquei para hoje também. E além dele ser uma prioridade alta, eu também coloquei esse sapinho. Então você pode ver que existem outras tarefas que são para hoje, que também são prioridade alta, só que esse sapinho aqui, ele meio que afunila ainda mais as tarefas mais importantes da minha lista de tarefas. Então isso me ajuda a ter uma clareza muito objetiva e muito prática do que eu realmente preciso fazer hoje. Às vezes a gente começa a usar tanto lista de tarefas e vai usando por todo dia, que a gente começa a meio que não respeitar mais tanto quanto no começo. Então, essa lista de tarefas aqui, eu já tenho ela desse jeito aqui há muito tempo já uso ela assim há muito tempo. Tem uma hora que você realmente começa a, sei lá, você coloca aqui tudo alto, tá tudo alto, ó. Só tem uma que tá prioridade média. Geralmente eu não faço todas essas altas aqui, então eu passo a não respeitar mais tanto, né? Então você precisa achar formas de voltar a respeitar a sua lista de tarefas e se comprometer a terminar o que você colocou como prioridade. Então por isso que esse sapo é tão importante e é justamente o que me faz entender quais que são as tarefas que eu preciso fazer no começo do dia que eu não posso terminar o dia sem fazer elas. Então é para isso que serve esse sapo aqui e é assim que eu uso ele na prática. Bom, aí a gente tem o GTD, né, que é basicamente também um outro método de organização muito famoso aí, que eu não vou nem falar muito aqui nesse vídeo, mas eu já falei um pouco dele aqui em cima, no método PARA também, mas eu quero trazer uma coisa interessante do GTD, que é justamente a necessidade da gente estar escrevendo as coisas, de estar guardando pensamentos que a gente tem durante o dia e para depois usar eles de algum jeito. Então, o GTD tem essa forma de você fazer isso, que é basicamente você ter uma parte de notas, né? Inclusive, eu já mostrei aqui que tem essas notas aqui que você consegue usar para fazer o GTD funcionar, né? Então, você pensou em alguma coisa ali, você pensou em alguma tarefa, alguma coisa, alguma ideia que você teve. Então, eu tive uma ideia de produto novo, sei lá, ideia de produto novo, curso de criação de papagaio da Indonésia. Eu tive essa ideia aqui desse produto e aí eu preciso guardar essa ideia aqui, senão eu esqueço, né? Então, chegou do nada essa ideia, eu preciso guardar em algum lugar, venho aqui, guardei, pronto, já tá na minha lista, já tá aqui em todas e pronto, já tá guardado. E depois de uma semana, né, como eu já falei aqui no método do Zettelkasten aqui, eu vou voltar nessas notas e vou ver que eu escrevi uma ideia de produto, senão eu vou esquecer e nunca mais vou lembrar e depois eu vou definir o que eu vou fazer com isso, né? Vou decidir o que eu vou fazer com essa ideia. Então, é basicamente isso. Isso aqui você consegue fazer também muito bem com essa parte de nota do GTD. E aqui o Kanban é basicamente você conseguir ter uma visualização das suas tarefas. Ó, eu abri o meu sistema aqui que eu criei no canal, né? O sistema de produtividade simples, porque aqui eu já tenho uma visualização em Kanban. E aí, mais ou menos assim, ó, que é basicamente a visualização que a gente
que tem no Trello, né? O Trello funciona assim, que você tem os cards e aí você consegue só passar os cards para cá. Meio que o processo, né? O passo a passo para você definir as tarefas. Aí você coloca que você está fazendo as tarefas aqui no meio e depois quando você terminar, você só arrasta e coloca aqui em concluído. É basicamente isso, esse sistema. Muita gente prefere visualizar as tarefas assim do que a lista que eu uso, né? Que eu coloquei aqui, por exemplo, ó, nessa da matriz aqui. Então você pode escolher a forma que você prefere. Assim é legal porque fica maiorzão, né? Fica mais visível. Você consegue colocar vários botões aqui, várias coisas aqui embaixo. Então fica legal também. Mas você consegue também fazer assim e aí colocar tudo em lista. Eu prefiro assim porque eu acho que fica mais fácil de ver, né? Você consegue ler mais tranquilo. E bom, é isso. Esse vídeo não era para ficar tão grande, mas acabou ficando porque eu mostrei algumas coisas na prática aqui, né? Mostrei os métodos aqui e tudo mais. Mostrei como que eu faço no meu próprio sistema de organização aqui. Acho que deu para dar uma boa visão de como que funciona e não só trazer as técnicas, né? Não só falar sobre elas, mas também mostrar como que você pode implementar isso na prática, né? Então, eu nunca gosto de passar só a parte técnica, eu também uso tudo que eu uso no Notion aqui, eu vou te mostrar como fazer do melhor jeito, porque se você só aprender aqui e não levar e não colocar em prática, não vai adiantar muita coisa. Então é isso, esses aqui foram os métodos para você melhorar a sua organização aí no Notion. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo para eu saber que você gostou, para eu saber que eu posso trazer mais como esse aqui. Se você tem alguma ideia de vídeo, alguma ideia de sistema que você queira ver no Notion, também coloca aqui nos comentários pra gente compartilhar isso e eu trazer aqui pro canal. E se você também quer continuar aprendendo, né, essas partes de organização, de gestão e tudo mais, com ferramentas, e mais voltado para implementar essas soluções na prática, também se inscreve no canal que eu vou trazer mais vários vídeos sobre isso. E também um bônus para você que ficou aqui até o final nesse vídeo, eu deixei o link aqui na descrição para você fazer a aplicação do diagnóstico de organização, que lá você consegue responder um formulário rápido só para eu saber como que tá o seu negócio, só para eu saber como que você tá fazendo a organização, quais são as ferramentas que você usa, qual que é basicamente o momento para eu conseguir te ajudar com ferramentas, né, com soluções práticas no seu negócio para te dar mais organização também, mais eficiência, mais produtividade para você, para sua equipe, enfim. Então é só clicar no link e responder o formulário que é bem rapidão.